país para outro, tem diferença nos céus, espiritualmente falando? Falei, na minha opinião tem. Não posso tornar isso absoluto. Você vai para o Japão, por exemplo, o céu é bem mais fechado. Você vai para a Coreia do Sul, 2 horas de voo, o céu é escancarado. Ali tem oração para valer, no país todo. Mas a Índia, eu descreveria a Índia não como um céu fechado. A Índia é um céu aberto para o mal. É uma outra conversa. Irmão, pensa num lugar que me chocou. Eu estive em muitos lugares da África, rodei muitos lugares desse mundo, mas pensa num lugar que me chocou, foi a Índia. Nós apoiamos uma base missionária, enviando gente, orando por eles e, obviamente, contribuindo. E me comprometi com a minha esposa e servi um pouco aquelas igrejas e as lideranças. E nós tivemos 2 situações onde a gente teve que driblar uma possível situação de perseguição. Numa delas, estávamos fazendo um batismo. E algo que é importante você entender, querido, que na cultura indiana eles têm aquela visão e o sistema de casta. Do jeito que você nasceu, você tem que morrer. Nasceu pobre, tem que morrer pobre. Nasceu rico, tem que morrer rico. Nasceu numa religião, tem que morrer nela. Além disso, já ser forte culturalmente por milênios, isso tem se tornado também na Índia parte da própria lei. Então, naquele país, conversão de uma religião para outra é proibido. O hindu e a Índia é palco, irmão, de um monte de crenças diferentes. Ela não é só o berço do hinduísmo, ela também é o berço do budismo. Os 2 nasceram lá. Além disso, tem lugar para o cristianismo, para o islamismo, e tudo quanto é ismo que você imaginar vai ser encontrado na Índia. Nenhum grupo tem uma proibição de expressar a sua maneira de cultuar. O que não pode é tentar converter o outro. Então você nunca vai ver um hindu tentando converter um cristão para a religião dele. Ele vai dizer, eu nasci hindu, eu morro hindu, você nasceu cristão, você morre cristão. Para ele está resolvido. Agora, o nosso problema, irmão, é que o nosso negócio é conversão. A gente vive disso. Então, nesse dia, por ser um batismo, que é a maior declaração pública de que alguém se converteu à nova fé, a gente fez um negócio mais escondido possível. Mas alguma coisa aconteceu, a notícia deve ter vazado, porque eu lembro que o missionário falou para mim, para minha esposa, enquanto ele e a esposa já saía depressa, corre comigo, vamos para o carro, vamos se mandar. Né? A gente já entendeu, era um cenário de perseguição. Quem assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário deve ter visto uma cena dessas de perseguição. Só que ali os hindus estão entrando em confronto com os muçulmanos, porque eles também pregam conversão. Então perseguição lá não é só para o cristão, é para qualquer um que tenta converter. Depois eu tive uma segunda experiência, essa gente literalmente entrou no carro e saiu correndo. Eu fui pregar numa cidade do interior, não me lembro o nome. O cenário todo era numa praça pública, pequena, como o tamanho da cidade. Mas assim, à minha frente, atrás do povo que está lá para me ouvir, tinha um templo, eu não me lembro que tipo de templo era. À minha esquerda eu lembro que tinha um templo hindu. À minha direita tinha um templo cristão ortodoxo, não sei se era da igreja grega. Atrás de mim era um outro templo. Então, é um lugar onde você percebe que tinha todas as expressões das maiores fés. Mas a igreja da região se reuniu e eu estou lá para pregar para eles, nós vamos fazer um culto. Mas como é em praça pública, o som, a música atraiu muito curioso. Então eu percebo muita gente de longe e o missionário só me dando a deixa. A maioria desses aí são todos hindus. Você percebe pela maneira que veste. O hindu veste de uma forma, o muçulmano de outra, né? E assim por diante. E eu comecei a pregar. E a hora que eu comecei a pregar, irmão, pensa num cara empolgado, animado, com a possibilidade de falar da palavra de Deus não só para os nossos, mas sabendo que eu estava sendo ouvido pelos outros. E eu, na empolgação, irmão, já disparei uma no começo. Falei, eu venho aqui como um mensageiro do Deus vivo, o Criador, sustentador de todas as coisas, que faz questão de dar testemunho da veracidade da sua palavra, por meio dos sinais que a acompanham. O meu Deus não só diz que é o Deus único e verdadeiro, Ele prova isso. E já comecei empolgado. Mas, irmão, não deu muito tempo depois de eu falar isso. Começou a mudar completamente o clima. Irmão, nunca vi o tempo mudar tão rápido. De um cenário onde parecia que não tinha a menor perspectiva de ter uma gota de chuva, aquele ambiente começou a mudar e uma chuva daquelas começou a se formar. Eu confesso, minha primeira reação foi pensar, oramos pouco. Eu pensei,
A gente pediu para o povo carregar a gente em oração, intercessão, a gente aqui mesmo, porque eu já estava pensando, irmão, com a mentalidade de um brasileiro. Falei, a hora que cair essa chuva, não vai ficar um. Você consegue imaginar um culto aqui em praça pública, céu aberto, despencando água? Os crentes, irmão, desaparecem. Só que o povo não só não foi embora, como começou a se aproximar. E chuva assim, irmão, da gente estar encharcado, escorrendo, era muita água. O meu intérprete, eu contei pelo menos uns 3 choques que ele levou. A gente estava usando um equipamento péssimo. Não que ele tenha me explicado, a linguagem corporal denunciava. Ah! Aí o cara trocava de mão o microfone, ficava assim, né? Mas eu percebia que mesmo com isso, ele foi ficando empolgado. E o povo parecia que estava agindo de forma diferente. Eu aproveitei e fui pregando. Falei, enquanto tiver auditório, a gente manda ver. Não fiz um apelo de uma forma descarada, porque realmente não podia. Mas quando terminou, a gente atendeu, conversou ali rapidamente com alguns. O missionário já colou em mim e disse, pô, carro, vamos embora. Eu falei, cara, nós não íamos almoçar com esse povo? Os crentes preparando um almoço assim enorme para todo mundo junto. Ele falou, esquece o almoço, entra para o carro, vaza. Eu falei, o que está acontecendo? Depois eu explico. Eu percebi que ele não queria falar para as nossas mulheres o que estava acontecendo. Eu deduzi, para sair correndo desse jeito, perseguição de novo. Entramos no carro e vamos embora sem aquele almoço que eu me lembro até hoje. Porque foram 4 ou 5 horas viajando naquela estrada sem ter um lugar para comprar um salgadinho, um Elma Chips da vida, qualquer coisa do gênero. Eu lembro que foi caro aquele almoço que nós não comemos. Mas na frente das mulheres eu vi que ele não queria conversar e deixo para depois. Alguns dias depois eu já voltei ao Brasil. Eu estava aqui já quando ele me chama pelo Skype, falou, cara, esqueci de te contar. Você precisa saber o que aconteceu aquele dia. Ele falou, essa é para você botar na conta das suas mensagens, bota nos seus livros, ele falava para mim, porque essa foi boa. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Luciano, fazia mais de 6 meses que não chovia naquele lugar. Eu levei um susto, porque eu tinha acabado de chegar de outro lugar da Índia, a gente não conseguiu entrar no Rio Ganges porque estava cheia, muita chuva. E eu não fazia ideia de que o clima estava completamente diferente numa outra região, não fazia ideia da distância que a gente tinha voado, né? Realmente não tinha noção. Ele falou, aqueles hindus já vinham pedindo para os milhões de deuses deles, já faziam meses, nada acontecia. Quando você começa a dizer que o Deus vivo e verdadeiro, dá testemunho da palavra dele com sinais, e o clima foi mudando, ele falou, ó, dele hindu chegar para ouvir a palavra, e esses caras já estavam começando a falar, o Deus desse aí funciona.